Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana, vou estar encerrando a minissérie sobre misoginia que estamos fazendo aqui, em que vou dizer um pouco mais do futuro. Mas claro, como estamos falando do futuro, a maioria disso serão teorias. Mas claro que teorias com embasamento, senão eu não estaria falando para você. Na parte 2, a gente percebeu que praticamente todo motivo que levou à misoginia, depois dos aprimoramentos nos meios de comunicação e, consequentemente, um melhor espalhamento das vitrines das pessoas, foi a hipocrisia de certas pessoas do mesmo grupo fazendo certos comportamentos que seriam vistos como um motivo para ser misóginos, enquanto certas pessoas do mesmo grupo diriam que nada mais qualquer pessoa deveria fazer ou faria. E essa é uma questão muito delicada, em que não se trata exatamente de hipocrisia, pelo menos não na minha concepção. Porque a hipocrisia deveria vir de indivíduo para indivíduo. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas sejam inclusas em certos grupos. Até porque nós seres humanos tendemos a nos incluir em grupos, mas isso não quer dizer que sejamos como todos eles e sejamos todos iguais. Um bom exemplo disso é se você faz parte de um fandom de qualquer coisa específica, seja de fãs de um músico, de um seriado ou qualquer que seja. As pessoas tendem a ter opiniões diferentes. E é isso que estamos começando a realmente levar em consideração, que é a individualidade de cada um. Com isso em mente é que vem pensando o seguinte: se cada pessoa tende a mostrar e as pessoas à sua volta tendem a cada vez mais prestar atenção na individualidade das pessoas, até quando a gente vai incluir as pessoas como parte de um certo grupo? Falando sobre misoginia, até quando a gente vai incluir uma pessoa como sendo mulher e, consequentemente, como sendo parte daquilo? O que eu quero dizer com isso é simples. Até quando vai existir realmente uma definição do que é ser homem e do que é ser mulher? É até por esse motivo que eu não consigo até hoje compreender como se trata a transexualidade. Porque até mesmo se você já pensa em ser trans e meio que migra de um gênero para outro, é porque você já tem em mente de que você é parte da comunidade LGBT no geral. E isso faz com que você já pregne a ideia de que não existe uma definição específica para o que você deveria ser como homem ou como mulher. Até mesmo eu já cheguei a pesquisar muito sobre como se trataria a transexualidade, mas ainda não se tem nenhuma resposta clara, porque teria a diferença entre o seu corpo e a sua mente. Mas a questão é, o que seria uma mente subconscientemente de um gênero específico? Serão essas mesmas atreladas a, por exemplo, a psicologia evolutiva das coisas? Ou será que são pessoas que se sentem como parte de um complexo social que foi impregnado nelas desde sua infância? Definição é limite. Então vejamos até quando as pessoas começam a parar de definir como sendo parte de um grupo e sim como sendo um indivíduo. Mas percebam que isso também haverá certas consequências, como as destruições do preconceito. E por mais que o preconceito seja visto como um vilão da sociedade moderna, ele tem muita utilidade quando se trata de defesa. O preconceito, ele vem para nos defender de certas coisas desconhecidamente hostis. Mas eu vou estar dando praticamente spoiler do vídeo de semana que vem, que eu vou estar falando sobre o que é preconceito. Mas basicamente usamos ele para tentar nos defender, assim. Desde o preconceito a tem uma pessoa te seguindo, ou pelo menos te seguindo, às vezes ela pode estar simplesmente indo pelo mesmo caminho que você, numa rua deserta à noite. E você já pensa para se proteger que você deve se afastar dessa pessoa. Talvez ela nem sequer tenha visto você e só esteja indo no mesmo caminho. Não há exatamente algo errado com isso. Agora, isso vai trazer medo
exatamente porque a gente não vai ter uma ferramenta de compreensão, que seria compreensão do que aquela coisa ou o que aquela pessoa é. Isso trará certo medo porque a gente não vai ter como ter uma noção do que a pessoa ou a coisa se trata. Por exemplo, quando todo o preconceito do mundo fosse abolido, a gente não teria sequer ideia de quem é confiável ou não, de quem apareceria confiável ou não, de que aparência seria supostamente atraente ou não. Afinal, existem pouquíssimas coisas na história que não houveram um gume escondido voltado para si mesmo. A destruição do preconceito vai tirar o ódio a um grupo, consequentemente a misoginia, por exemplo, ou quem sabe evitar futuros holocaustos. Mas por outro lado, a sociedade vai ficar com medo de interagir entre si, porque não terão sequer noção do que vos aguarda, dependendo de como encontrariam pessoas. E vejam que analisar uma pessoa é algo extremamente difícil. Não é à toa que se tem aqueles monte de truques que tanto pessoas como em grandes corporações se usam para uma entrevista de emprego, quanto até mesmo policiais usam em seus interrogatórios. Haverão também certos conflitos em que existirão as pessoas que são completamente contra o preconceito e de que a definição faz com que sejamos limitados, o que essa afirmação é verdadeira. Assim como terão as pessoas que virão e dirão: nós temos direito de ser julgados e temos direito de julgar. E francamente, quem irá ganhar? Eu acho que aquele que tenha o maior senso de união. O que será de fato meio irônico, porque olha só, um grupo quer que grupos não existem mais, então não haverá um senso de união entre eles. E é esse um ponto que eu quero chegar, que vai ser o pico, o auge de talvez um monte de problemas que se tenha na humanidade. Não pode se haver a destruição de algo que precise dele mesmo para existir e arquitetar a sua destruição. Ou seja, o preconceito e talvez até a misoginia jamais deixem de existir. Pelo exato fato de que para a gente destruir essa concepção de que grupos não limitam pessoas, a gente precisa de um grupo que esteja contra isso. E mais, o orgulho das pessoas geralmente está na comparação ou na inclusão delas. Sejam eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo, ou tenho orgulho de ser melhor do que as pessoas daquele grupo que são inferiores a mim, pela aparência, intelecto, força, ou por aí vai. Enquanto nós, como seres humanos, dependemos da comparação alheia e da interpretação das coisas de uma forma, claro, simplificada, já que a gente não tem como analisar cada ponto de 7 bilhões de pessoas, o preconceito e a misoginia jamais deixarão de existir. E eu não faço ideia do quanto a sociedade estará apta a viver isoladamente. Porque a partir do momento que a gente gerar o senso de grupos, o senso de definições entre grupos, a gente também gerará o senso de coletividade. Mas enfim, essa é uma teoria com base no que está acontecendo e no que pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Vejam a parte 1 e 2, que eu falo sobre o passado e o presente da misoginia. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. No dia 31 eu tenho um certo reboot guardado. Então, fiquem ligados para mais.